Bom dia, pessoal. Começar a semana já gravando sobre esse Avel. O vídeo, inclusive, que eu falei sobre ir atrás do cliente, né? A gente receber equipamentos, que tava a caixa dele em cima do banco ali. Bom, em cima da cadeira. Problema da máquina, né? Na realidade, o que ele escreveu uma carta, então eu vou resumir essa carta aqui. A máquina ela começou a dar problema, ela tem um vídeo integrado, né? Um vídeo off-board, né? Uma plaquinha de vídeo. Essa aqui é a placa de vídeo original dele. Começou a dar problema, né? Alguns problemas que a gente não testou ela ainda, mas alguns problemas de tela azul, alguns problemas de travamento, começou a dar problema efetivamente. Provavelmente algum defeito de BGA. Vamos confirmar isso ainda. O que o cliente fez? Ele foi lá e comprou outra placa. Só porque a placa que está aqui é uma GTX 560M. Ela é um pouco inferior a essa aqui, tá? Isso tudo está escrito na carta, né? É um pouco inferior. E desde que ele começou a usar, começou a dar alguns problemas. E tá com problema agora, ele tá travado, tá vendo ali? Tá travado, ele travou em 80 graus. Isso certamente não é o problema. Quando é defeito de temperatura em si, ele dá a tela azul, ele responde de outra forma, ele não trava assim. É difícil ele travar e parar. Então ele já travou, tá? A máquina tá travada aqui, ó. Funcionando nada, tá travado. A gente tá fazendo diagnóstico ainda, mas eu quis filmar antes de continuar o processo. A Mariana tá fazendo esse orçamento aqui para mostrar referente à placa desde o início, né? Pra gente dar continuidade aí de acordo com o progresso do reparo. Detalhe, isso ele mandou pra mim hoje no WhatsApp, né? Porque eu já entrei em contato com ele na sexta-feira mesmo pra falar que a máquina tinha chegado e tava tudo ok, né? Tinha chegado que a gente ia começar os testes nela. Ele falou que levou em uma assistência na cidade dele, eu não lembro que cidade que ele é, de que cidade que ele é, mas ele levou em alguma assistência na cidade dele. Lá conseguiram quebrar as travas da carcaça, tá? A gente vai olhar isso também, tá um pouco mole aqui, não devia estar assim, certo? Aqui tá levantando aqui no fundo, certamente ali atrás, que ele não tá travando direito. Lá conseguiram quebrar isso e também acusaram que o defeito era na placa-mãe e que provavelmente eles cobraram acho que R$800, não sei, se ele falou comigo no WhatsApp, tá? Cobraram acho que R$800 e ainda não deram certeza se iria dar certo ou não, beleza? E por fim ainda testaram a fonte, né? Ele disse que testaram a fonte lá na frente dele e disseram que a fonte também estaria com problema, já que estava liberando apenas 1 volt e meio ampere. A fonte tá ligada, é a dele, tá? Tá ali atrás, ligada, tá? Então assim, fonte, não vou levantar não que tem que segurar ali. Mas a fonte com certeza não é um problema, até porque esse tipo de fonte dificilmente dá problema, tá? Então vamos estar fazendo teste na primeira plaquinha, já travou. Vai ter que tirar ela, colocar outra ali, inclusive ver qual que é melhor. E eu vou dando continuidade de acordo com o progresso. Certamente a placa que está nele, se realmente for nova, não deve estar com problema, tá? O problema é só na outra ali. Mas ele quer as duas funcionando. Olha aí, pessoal, dando continuidade ao Avel, que a placa é off-board. Essa aqui é a placa original dele, que veio na máquina, tá? Eu tô filmando ela por quê? Porque a Mariana fez a análise aqui. Claro que a gente faz a análise antes de até mesmo ligar lá, né? Colocar ela na máquina. E olha o que ela encontrou. Vamos ver se vai dar foco aqui. Quase. Olha esse capacitor aqui. Explodido, tá? Estourou o capacitor. Possibilidades, né? Raio. Se tiver ligando no HDMI, tá? Se tiver ligando no HDMI pode causar esse problema por raio, certo? Fora isso, como é uma parte, seria teoricamente uma secundária, né, do notebook, como ele é ligado na placa-mãe, então ele é uma fonte secundária, né? Ele é um dispositivo de tensão secundária, ele não gera tensão, ele só recebe tensão. Então, para queimar desse jeito, ou foi raio ligando em alguma coisa externa, HDMI, VGA, DVI, sei lá. Isso eu vou perguntar para o cliente, isso é importante saber. Ou overclock, tá? São essas duas possibilidades. Para queimar dentro da máquina, overclock é uma possibilidade, tá? Na máquina dele tem um Furmark. Eu já falei, repito, não se usa Furmark para fazer teste, não, assim, isso é apenas técnico que usa. Não faça isso na sua máquina, na sua placa de vídeo, isso é uma agressão para sua placa de vídeo, desnecessário inclusive, tá? É besteira, tá? Então,
duas possibilidades: ou foi raio, né, ligando em algum dispositivo externo, ou ele fez algum overclock e passou dos limites. As duas únicas possibilidades são essas. Eu vou confirmar com ele aqui e dou continuidade aí de acordo com o progresso do reparo. E aí, pessoal, dando continuidade na placa de vídeo do Avel, tá? Interessante, o Avel ele tem dois HDs, tá? Tem um SSD, aliás, e um HD normal, mas ele suporta dois HDs, né? Dois SATAs, aliás, e mais o drive de CD. Então são três, na verdade. Ele tem um andarzinho aqui pra cima, né? Ele é mais cheinho por conta do HD, bem provável, por conta só disso. E também dissipação de calor e também por conta da placa de vídeo, que ela fica bem aqui, né? Ela fica um pouco mais elevada. Bom, a Mariana fez o reparo da placa de vídeo que era a original dele, tá? Ainda vai fazer teste, ela tá fazendo aqui, eu resolvi filmar agora, por quê? Porque ela vai montar todo o notebook, então provavelmente não vai desmontar mais, porque vai ficar essa placa mesmo. Então vai fazer os testes, mas se der certo já vai deixar essa plaquinha mesmo. Você trocou os termais ali do processador também? Ainda não? Vai trocar, se necessário. Eu tô vendo aqui, tá bem novinho, tá? Isso aqui é do processador, é o dissipador do processador. Então ali, tá vendo? Tem termal até bem novo ali. Então se necessário vai trocar. Passa térmica, ela vai trocar. E aqui ela tá trocando, tá? Tem uma quantidade de thermal pad aqui, então ela tá trocando todos os thermais pads, tá? Colocando novos, colocar a pasta térmica nova. E o problema da placa, eu até achei que era defeito de BGA, mas não era, né? Eu tinha mostrado já na outra filmagem um capacitor estourado. Eu questionei o cliente como ele estava usando, se era HDMI ou não. Ele estava jogando o GTA V, se não me engano. Era um jogo e do nada a placa parou. Estava rodando a 85 graus, alguma coisa assim, que é uma temperatura normal, razoável para essa máquina, para essa placa de vídeo, tá? Como dissipação de calor do notebook é um pouco mais complicado, né? Porque o espaço é pequeno, tem que produzir equipamentos menores, né? Dissipação menor, então é um esquema um pouco mais, mas é uma temperatura normal. Tanto que o próprio cliente falou que ele já rodava jogo rodava o jogo nessa temperatura, é uma temperatura padrão, 85, 87 graus. Então, certamente, o que eu posso colocar? Eu tinha acusado algumas coisas, né, alguns erros que poderiam ter causado problema ligando o HDMI ou fazendo overclock. Porém, certamente deu problema por conta de uso e falta de limpeza. Por quê? Porque os termais podem ter queimado, virado aquele chiclete, né, que eu já mostrei algumas vezes, e começou a esquentar mais. Começou a esquentar mais, algum rompeu, não aguentou a tensão que estava passando, a corrente, aliás, né, aquela que gera calor que estava passando por ele, e queimou o capacitor e o MOSFET. O MOSFET que estava queimado é esse aqui. A Mariana pegou um ali de acordo com o datasheet, tá? Tá na máquina dela ali, vamos ver se vai focar, olha lá. É um canal N, né, de 30 volts. Ela colocou outro, vai fazer alguns testes, o curto na plaquinha sumiu, vai fazer alguns testes e eu mostro a conclusão depois dele funcionando já. Galera, eu vou dar conclusão nesse Avel, mas antes eu queria mostrar porque eu tinha falado que o problema estava na carcaça, né, na parte da dobradiça, mas não era, tá? O problema foi isso aqui, ó, que na assistência que o rapaz levou, que eu não sei que assistência é, nem que cidade é, mas mexeram e quebraram essa parte aqui e colocaram um Durepox. Essa parte que é importante, acho que tanto quanto a dobradiça, porque essa aqui é a parte que sustenta o cooler, tá? Porque o cooler ele vem aqui, então ele é preso aqui, ele que faz o cooler ficar preso aqui. Então o cooler tem vibração, é importante deixar isso aqui funcionando. A Mariana já recuperou com resina acrílica, tá? Porque Durepox não é o produto certo, no mínimo tinha que ser um Poxipol, tá? E para finalizar, tá? Ela já passou do teste, já tá ok, então só tá finalizando essa parte aqui para poder montar, entregar e mandar pro cliente. O cliente mandou de outro estado pra gente. Que também passou por uma assistência técnica, mas acabou piorando a situação ao invés de solucionar. Condenaram a placa mãe, certo? E cobraram, se não me engano, R$800 para recuperar, mas não ia ficar 100%. Então aqui foi feita a recuperação, ficou um preço bem menor, com o reparo na placa de vídeo e essa recuperação na carcaça aqui que tem que ser feito. Lembrando, tá? Nem tudo, eu tinha falado que era BGA, mas nem tudo é BGA, tá? Tem alguns que é só questão de componente mesmo, que foi o caso. Foi um VRM, um MOSFET e um capacitor que estava com problema, parte do VRM da placa de vídeo.
Olha aí, pessoal, eu queria concluir o Havel. A Mariana já montou, como dá pra ver, né? Temperatura rodando no Heaven 81 graus Celsius. E... 81 graus Celsius. Uma GTX 560, eu não lembro, eu vou ter que olhar na edição, mas eu não lembro qual que é a outra que eu tinha filmado já, que inclusive tinha travado, né? Com 85 graus, se não me engano, mas como eu disse, não é por conta da temperatura que travou. Ele deveria ter travado por outro problema. Na verdade, o outro problema é por conta do encaixe. Foi mal encaixado a placa, tá? Então por isso estava travando, mas ela não tem um defeito, aquela lá que ele comprou para substituir essa que estava com defeito. Então tá em teste, eu não vou filmar ele mais se por acaso não apresentar nenhum defeito. Só se der algum defeito eu volto a filmar, mas no mais já está em teste. E se passar nos testes, aí a gente vai poder enviar para o cliente, beleza? Então maquinazinha pronta já, defeito nos VRMs da placa offboard de vídeo dele, tá?